Tá tudo beleza. Bom, então nós vamos trabalhar aqui hoje o modo imperativo. Eu coloquei algumas propagandas aqui para que nós tivéssemos noção do que é o modo imperativo. Vamos lembrar que o modo indicativo trabalha o quê? Qual é a ideia do modo indicativo quando nós vimos? Quem lembra? Lá na página 30, no final, lá tá assim, ó, lembre-se. Quem vai me ajudar aí? Então, qual é a ideia do modo indicativo? O que ele traz de atitude aí de quem está falando? Certeza. Certeza, convicção. Isso. E o subjuntivo? Dúvida, desejo, hipótese. Pois é. E o que ele fala em relação ao imperativo? Ordem. Ordem ou um pedido. Isso. Então, vocês observaram que quando a gente trabalha o indicativo e o subjuntivo, o indicativo é certeza e o subjuntivo é incerteza. Então, eles são muito, mesmo sendo o inverso, o contrário, eles são muito parecidos no sentido assim, na hora de fazer a conjugação, certo? Agora, o modo imperativo, ele é um pouquinho diferente. Por que ele é diferente? Porque ele trabalha aí uma atitude de ordem, de pedido, né? Olha só, se beber, não. Se beber, não. Ó, Dirija. olha só, do outro lado aí, a propaganda que a Ivete Sangalo estava novinha, olha que bonitinha. Fala do sorvete aí. O que fala? Abre a boca e fecha os olhos. Abra a boca e feche os olhos. Olha só, abra você a boca e feche você os olhos. Mas como é que eu sei que é você? Deixa eu ver a fé do cão. Tá? Então, olha só. E aqui no megafone tem várias ordens também. Quais são? Compre, use, faça isso, alugue, estude isso, vista, prove aquilo, vote nele, aproveite, assine aqui. Interessante, né? Olha só. Aí, detalhe. O que a gente vai observar é o seguinte: para eu formar esse imperativo, eu preciso desses dois tempos verbais. Uai, tia, presente do indicativo e presente do subjuntivo? Sim, eu vou precisar. Deixa eu interromper o compartilhamento, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Falar olhando para vocês. Quando começou a necessidade de juntar todas as informações em relação à nossa língua para formar ou para fazer a gramática em si, o que aconteceu? Os gramáticos, os estudiosos da língua na época, eles, na verdade, tinham somente identificado três tempos, que era muito usado na época. Que não era nem verbal, era nominal. Era a forma infinitiva, amar, vender, cumprir, sorrir, sumir. O futuro e o presente. Então, eles trabalhavam muito dessa forma, ok? E aí houve-se a necessidade de melhorar. Lembra que eu falei para vocês e falo constantemente que a nossa língua é uma língua que ela vive em mudanças, ela vive mudando, né? Ela vive transitando, ela vive trazendo coisas novas. Por exemplo, para mim foi muito difícil eu ter que colocar na mente que ideia agora é sem acento. Por quê? Porque antigamente, quando eu aprendi, ideia era com acento e agora é sem acento. Né? Então, quer dizer, ela vai passando por muitas mudanças. Por isso que eu falo que a língua ela tem mobilidade, ela é móvel, ela tem movimento, ok? E aí, o que aconteceu? Quando eles observaram essa necessidade de mais tempos,
houve a formação do imperativo. E aí, como que a gente vai formar esse imperativo? Vamos lá. Como que a gente vai formar esse imperativo? Pensem assim. Olha só. Aqui, vocês viram que precisou de 2 tempos verbais, não foi? Quais foram os tempos verbais? Presente do indicativo. Indicativo e presente do subjuntivo. Isso. Eu vou deixar a tela assim, porque eu vou escrever aqui na tela, tá? Então, olha só. Eu precisei do presente do indicativo e o presente do subjuntivo. Vamos todo mundo falar? Então, como é que fica o presente do indicativo, o verbo falar? Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles. fala. Aí veio também, mas além do presente do indicativo, a gente também vai precisar do presente subjuntivo? Com certeza, tá? E o presente do subjuntivo, ele tem uma peculiaridade, porque além do eu, tu, ele, nós, vós, eles, tem o que também à frente. Tem que. Isso. Então, que eu fale, que tu fales, que ele fale, que nós falemos, que vós faleis, que eles falem. Mas como é que eu vou formar agora esse imperativo? Vamos pensar assim. Se imperativo é um modo que você vai trabalhar ordem pedido, eu vou mandar em mim mesmo? Não. Então, a gente não vai ter a primeira pessoa. Então, quando a gente vem aqui, ó, isso daqui não existe, tá? Vou até colocar aqui em branco para vocês perceberem que o eu não vai existir. Não vai existir. Então, Ô, professor, eu vou buscar É sempre na segunda pessoa, né? Se referindo a outra pessoa, né, tia? Então, não existe. Então, eliminamos a primeira pessoa para formar aqui o afirmativo e o negativo. Outro detalhe. Espera aí um pouquinho, gente. Outro detalhe que vocês têm que prestar atenção. Para eu formar o afirmativo e o negativo, certo? Eu, no caso aqui, não vou usar, por exemplo, os pronomes antes do verbo. Eu vou colocá-los somente no final do verbo. Depois do verbo. Que a gente fala assim, pronomes posposto. Quer dizer, depois do verbo. Então, prestem atenção. Quando eu vou colocar aqui o afirmativo, eu vou aqui, ó, no tu e no vós. No tu, eu vou tirar o S. E no vós, eu vou tirar o S. Então, como é que fica? Fala, falai. Então, eu vou vir aqui, ó. Fala, tu. Falai, vós. Uai, tia, por que você colocou só o tu e o vós? Porque o tu e o vós, para se formar o afirmativo, certo? É os únicos que eu vou utilizar no presente do indicativo. Os únicos. As únicas pessoas. Fala tu, falai vós. Sem o S. Vocês perceberam que eu tirei o S? Perceberam, meninos? Ok. E o restante? O restante vai ser idêntico, presta atenção, vai ser idêntico ao presente do subjuntivo. Detalhe, no imperativo não se usa ele mais, nem eles, nem elas, nem ela. Aqui a gente vai usar você,
certo? Então, como ele é idêntico ao presente do subjuntivo, o que vai acontecer aqui? Olha só. Fale você, ok? Perdão. Falemos nós. Deixa eu. Falai vós. Falem vocês. Ok? Então, aqui eu fiz o imperativo afirmativo. Agora, gente, olha só que interessante. O negativo, tá? Se é negativo, eu vou precisar do auxílio de um advérbio, certo? Qual é o advérbio de negação? Não. Não. A gente sabe que o imperativo não tem a primeira pessoa, a gente vai lá para a segunda pessoa, certo? E sabemos que o pronome ele vai ser posposto ao verbo, quer dizer, depois do verbo, e no imperativo negativo a gente tem o auxílio do não. Aí, uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês é que o imperativo negativo é o mais fácil de ser conjugado. Por quê? Porque ele é idêntico ao presente do subjuntivo. Ele é idêntico, é igual. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Ó, vou voltar aqui. Então, não fales tu, não fale você, não falemos nós, não faleis vós, não falem vocês. Tá vendo? Não é idêntico? Se a gente for analisar aí, não é idêntico? Detalhe, no livro de vocês, ó, na página 31 tá mostrando. Só que em vez de ser o verbo falar, tá o verbo Cantar. Professora, Oi, é tipo é só tirar o não que vira interativo. imperativo. Só que aí, detalhe, Matheus, a diferença do afirmativo e negativo tá aqui, ó, no tu, ó. Eu vou até marcar aqui para você, ó. Eu vou colocar em vermelho aqui para você ver. Oh, meu Deus, o povo fica entrando toda hora aqui. Não pode ter o S, né, professora? Oi? Ó, o fala tu e o falai aqui, ó, voz. Vocês estão vendo que ela é bem diferente do vós aqui e do tu aqui. Tá vendo? Vocês estão vendo? Então, Mateus, cuidado, porque o imperativo negativo é idêntico ao presente do subjuntivo, tá? Agora, o afirmativo não. O afirmativo, só a primeira pessoa do plural, ó, a terceira pessoa do singular, a primeira pessoa do plural e a terceira pessoa, tá? Do plural. Entendeu? Então, para formar um imperativo, eu preciso de quais tempos verbais? O presente, do indicativo e o presente do subjuntivo. Eu eliminei a primeira pessoa porque no imperativo não existe a primeira pessoa, certo? Os pronomes, eles vêm depois do verbo. A gente fala que os pronomes vêm posposto ao verbo, ok? Outro detalhe, para se formar o afirmativo, eu só vou trabalhar segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural do presente do indicativo, sem o S, porque aqui deveria ter um S, não tem. Tá vendo?
Por isso que é fala tu, fale você. Falemos nós. Perdão, esqueci do nós aqui. Falemos nós, falai vós, falem Falar. vocês. Vocês. Tá certo? Professora, eu te Oi. desafio você conseguir falar uma frase sem usar nenhum pronome. Você consegue? Mateus, depois a gente fala disso. Eu queria que vocês prestassem atenção aqui, tá? Por favor. Se fosse outro verbo, professora, e se aqui, ao invés de ser o verbo falar, fosse o verbo comer? Então vamos lá. Que eu como, tu comes, ele come, nós Comemos. comemos, vós Comeis. comeis, muito bem, comeis, eles Comem. comem. Então, eles comem. Vamos aqui no presente do subjuntivo. Então, que tu comas, que ele coma. Coma. Não, coma. Vamos lembrar que o presente do subjuntivo, o e se transforma em a. Lembram disso? Que tu comas, que ele coma, que nós comamos. Que vós comais. Que eles comam. Comem. Ok? Então, olha só. Bom, primeira pessoa não vai existir, por isso que eu não coloquei. Mas o tu e o vós vai ser utilizado, não vai? O que eu vou fazer com esse comes aqui? Eu vou tirar o S e o comeis eu vou tirar o S. Então, vamos voltar lá, na formação aqui. Então, ó, fica come, tu, comei, vós. E o restante, como é que fica? Coma, A mesma coisa. você, Comemos, nós, comamos, nós, comam, vocês. E aqui, como é que fica? Se fica igual o presente do subjuntivo. Não comas tu, não coma você, não não comamos, comamos nós, nós não comais comais, vós, vós não não comam vocês. Pronto. Eu fiz agora do verbo terminado em er. Que negativo. No afirmativo e no negativo. Negativo. Entenderam, gente? Pode dar música. Então, olha só. É interessante que para você fazer o imperativo, se você sabe o presente do indicativo e o presente do subjuntivo, você consegue formá-lo e, consequentemente, você vai conseguir conjugar também o verbo, tá? Eu quero que vocês observem aqui na página 31, que eles colocaram assim, ó. Além de expressar ordem, lá no início, além de expressar ordem, o modo imperativo pode indicar, conforme o contexto em que é empregado, convite. Aí olha a frase. Antônio, lê a frase do convite aí. Eu não tenho livro 3. Por que você não tem um livro 3, Antônio? Você não foi buscar? Não. Meu Deus do céu, misericórdia. Quem pode ler para mim a frase do convite? Eu. Então, por favor, Sofia. Convite. Apareça lá em casa. Já continua, Sofia. Instrução. Abra a embalagem pelo lado direito. Conselho. Professor, vai pegar um livro para comer rapidão. Agora eu volto, tá? Valor a si mesmo. Pedido.
Faça um silêncio, por favor. Suplica. Socorro. Ajudem-me. Exortação, Exerção. ânimo. 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 Erga a cabeça e siga em frente. Isso. Então, aí, ó, só para vocês terem um detalhe. Aí é para vocês perceberem que a ordem, o pedido pode ser além, né? Exortação, convite, instrução, conselho, pedido, súplica e assim. E aí ele começa a trabalhar com vocês o que eu acabei de mostrar, tá? Que é essa formação do imperativo, ok? Então, o imperativo, primeiro, tem duas formas. Quais são elas? Imperativo afirmativo, imperativo negativo, certo? Aí, detalhe, vou lá, vou compartilhar de novo para a gente lembrar. Olha só, imperativo afirmativo, perdão, e imperativo negativo. Aí ele fala assim, ó, o imperativo negativo provém do presente do subjuntivo antecedido de não, ou nem, nunca, jamais. Então tá aqui, ó o não aqui. E ele falou assim, que ele vem precedido do presente do subjuntivo. Eu não falei para vocês que o imperativo negativo é idêntico ao presente do subjuntivo? Sim. Sim. Então, para você fazer o imperativo negativo, é só você conjugar o verbo no presente do subjuntivo e tirar o eu e colocar o não. É idêntico, é a mesma coisa, tá? Agora, o afirmativo ele tem um pormenor. Aí ele fala o seguinte, ó: o imperativo afirmativo também provém do presente subjuntivo, mas, olha só, mas a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural tem flexão igual à do presente do indicativo, sem a letra S. Isso, sem a letra S no final. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Aqui era para ser eu como, tu comes. Eu tirei o S, então come tu. Igual aqui, ó, eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis. Comeis tá sem o S aqui. Então, tá vendo? Então, gente, olha só. Eu tentei aqui mostrar para vocês como é que se forma o imperativo, tá? Próxima aula, eu vou fazer novamente. Só que aí agora eu vou fazer lá no quadro, tá? E aí vocês vão me ajudar bastante. Por exemplo, eu vou pedir para vocês conjugarem o verbo vamos pegar outro verbo. O verbo beber. Peguem aí. Vamos fazer um exercício. Conjuguem para mim o verbo beber no presente do indicativo e presente do subjuntivo. Agora. Indicativo. Presente do indicativo e presente do subjuntivo. Tá aqui, ó. Tu bebes, ele bebe. Não, Anthony, não é para falar, é para escrever. É para escrever. Escrevam aí para mim. O verbo beber, presente do indicativo e o presente subjuntivo. Guilherme, é para escrever. Escreva para mim. Cobacier. Cobacier. Maria Eduarda Cobacier. Queria falar com você. Liga seu áudio aí só um pouquinho. Isso. Princesa, você assistiu a aula sexta-feira? Eu tinha bebê, qual que é o nome? É indicativo e Antônio, negativo? espera só um pouquinho. Cobacier, você assistiu a aula sexta-feira? Não? Então faz favor para mim. Você já foi lá no canal da Tia Nívia? Não, né? É assim, ó.
Você entra lá no YouTube e põe assim, ó, Nívia Paula 71, tudo junto, tá? Aí vai ter a aula do dia 31/7. Assista. É porque lá eu tô pedindo um trabalhinho, só que é de acréscimo, entendeu? Você faz se quiser, mas eu acho que você vai querer fazer, que é pro Dia dos Pais. Tá certo? Aí você assiste, aí você tenta fazer e manda para mim, pode ser? Então tá, eu tava preocupada com você, porque eu não te vi na sexta-feira. E a aula foi tão gostosa, foi bem legal, tá bom? E esse trabalhinho é bem Saudade. fácil. É, bem fácil. Até Você que eu gostou, né, fiz, Ludmila? A Ludmila rapidinho ela fez e mandou. fácil. Tá, querida? Aí você Tia, eu faz- te mandei também, né? Hã? Tia, eu te mandei, né? Mandou, Vitória. A Tânia ficou emocionada, porque foi assim, alguns posts que foram chegando, eu fui mandando para a Tânia, ela ficou emocionada. Ela falou, nossa, mas os meninos são muito rápidos, pois são, e eles gostam. E é muito legal fazer post mesmo. E eles têm facilidade. Oi. Senhora, acabou a aula, eu já entrei no Instagram, já comecei a fazer, porque eu não ia deixar pra depois, senão ia acabar Tio, durante eu esquecendo. também fiz pelo Instagram. E, tipo assim, eu tava sem ideia de onde que é que eu fui fazer. Ah, Aí eu fui entrar no Instagram, né, pra fazer uma coisa. Aí eu peguei e aproveitei e fiz por lá. então tá. Cobacia, aí você assiste lá, você vai ver que é bem, bem legal, tá? Tá bom? Manda um beijinho pra tia Nívia, que eu tô com saudade de você. Tá? Pessoal, já fizeram o verbo beber? Presente do indicativo, presente do subjuntivo. Subjuntivo. Então vamos lá. Eu também vou fazer junto com vocês. Não era isso que eu queria. Ô, meu saco. Espera aí um pouquinho. Deixa eu compartilhar o que eu estava escrevendo. Isso. Pronto. Então, vou vir aqui. Então, beber. Eu bebo, tu? Tu? Bebes. Ele? Bebe. Nós? Bebemos. Vós? Vós bebeis. Deixa eu escrever aqui. Vós bebeis. Eles? Bebem. Isso. Já fizemos presente indicativo. Que eu beba. Que tu bebas. Que ele beba. Que nós bebamos. E vós bebais. Que eles bebam. Então, olha só. O E que se transformou em A, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Por exemplo, como o negativo é igual ao presente do subjuntivo, eu vou pegar ele aqui e transformar, vou colocá-lo ele aqui. Então, não bebas tu, não beba você, não bebamos nós, não bebais vós, não bebam vocês. Fiz o imperativo negativo? Tranquilo. Mas aí agora e o afirmativo? A gente viu aqui que no afirmativo a gente tem que pegar o tu, vamos lá, o tu, e a gente tem que pegar o vós para fazer o afirmativo, certo? Mas com S ou sem S? Sem S. Isso, então vamos lá. Então fica assim, ó.
Bebe. Tu. Cadê aí? 10, 9, Bebei. 7, Vós. E como é que fica o restante? 4, Igual 3, o negativo.